Organic Brasil. Inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. Eu estou aqui com o Vlamir Brandalize, que é um consultor de mercado da Brandalize Consulting. Vlamir, sensacional sua palestra. Você começou falando do crescimento da população mundial. A expectativa, apesar de todo mundo achar que vai cair a população, você colocou que é o oposto. A população do mundo está numa fase de crescimento, né? Porque hoje, um fato que a gente tem que levar em consideração, e a própria ONU aí está mostrando que, pelo menos os dados da própria ONU, ela acredita que até 2100 a população do mundo continua crescendo. Porque nós estamos aí com uma população crescente, que até há poucos anos atrás não se via, que é a população da religião muçulmana, né? A religião muçulmana hoje ela está espalhada no mundo. E ela está em países aí que está crescendo muito rápido. Por exemplo, Nigéria, né? Nigéria, ela tem quase dobrado a população a cada 15 anos. E é totalmente muçulmana. A Indonésia é um país também que a população dobra a cada 15 anos. Em função de que os muçulmanos, eles têm de 8 a 13 filhos na família. E é uma questão da religião. Aparentemente, perante a Deus, eles consideram que quanto mais filhos tem que Deus dá, é assim que tem que ter. Então, para o nosso negócio é importante porque os muçulmanos, em geral, eles são muito trabalhadores. Porque aqui no Brasil não tem uma presença muito grande, mas lá fora a gente vê que eles estão evoluindo. Dá para ver que as pesquisas que tem hoje na França, a população muçulmana tem migrado muito para a França também, que provavelmente antes de 2035 o número de muçulmanos na França será maior que os de franceses. E como é que os países vão evoluindo? E você pega a própria Índia, tem uma fatia da Índia que é muçulmana. A Índia já tem mais de 400 milhões de muçulmanos. E se a gente voltar 20 anos atrás, era menos de 100. Então também está evoluindo rápido a população. Isso é fator novo de demanda, né? Por isso que a população do mundo não para de crescer. Existe uma grande possibilidade do Trump ganhar nos Estados Unidos, né? Principalmente agora com o Biden desistindo. O efeito Trump para o Brasil é bom ou é ruim? Eu acredito que o Trump para o agronegócio brasileiro é bom. Para o país Brasil, em função da administração que nós temos hoje, talvez não seja tão bom. Porque a relação comercial Trump com o governo brasileiro provavelmente vai ser um pouco mais dura, né? Provavelmente ele vai se dar melhor com a Argentina, em cima do governo argentino, do que com o Brasil. A vantagem que eu vejo é que como ele vai brigar muito comercialmente com a China, que é o grande obstáculo e a grande disputa comercial é Estados Unidos e China, nós vamos levar vantagem no agronegócio, porque a China é o grande comprador de grãos, de alimentos, de carnes do mundo, e o Brasil é o fornecedor, e automaticamente isso vai nos trazer vantagens de vendas cada vez maiores para o mercado asiático, né? Nós temos uma safra de milho sendo colhida. Perspectivas do milho no mundo e no Brasil. Olha, o mercado do milho no mundo está no fundo do poço. O milho ficou muito barato a nível mundial. Então hoje o milho tá barato para o setor de ração, tá barato para o setor de etanol. Então ele está num ano que ele ficou atrativo para aumentar a demanda. Como nós estamos no fundo do poço, tanto lá em Chicago como aqui no mercado brasileiro, eu acredito que o mercado do milho de agora em diante ele vai começar a engatinhar e subir a escada para o lado positivo daí. E o mercado da soja? O mercado da soja ele vai andar, vamos dizer assim, um pouco para cima, um pouco para baixo, porque no caso da soja não temos falta de soja no mundo, como o milho está apertado, a soja não. A soja está muito perto do fundo do poço também, mas em função de que a safra americana vai bem e o mercado de Chicago ele sempre olha mais para o umbigo americano e depois para os demais, ele vai ser um fator limitante de disparada de cotação da soja. No milho ele tem fôlego para crescer mais e na soja ele vai ter momentos de alta e momentos de baixa.
E eu vejo para o produtor a recomendação é que como nós estamos com a safra 24, 25 para começar a ser plantada, e nós temos uma comercialização antecipada, lenta e atrasada, hoje talvez 15% da safra negociada a nível do Brasil, quando o normal seria já perto de uns 30 ou mais, Mato Grosso mais de 40, que é o maior produtor, e está tudo atrasado, vai ter muita gente que vai estar colhendo soja lá em fevereiro e março, precisando vender para fazer dinheiro. E como nós vamos plantar mais, e se o clima for favorável, colher mais, nós vamos ter março e abril, 2 meses de muita oferta. E talvez nesse momento vai ser os piores momentos de 2025. Se o produtor tiver que vender nessa hora, talvez vai vender no momento pior do ano que vem. Então o ideal é estar preparado para não precisar vender março e abril. Se tiver alguma novidade que o mercado suba, aí sim poder vender, mas com liberdade. E de preferência deixar para vender mais para frente, para escapar do... Eu acho que é o fundo do poço do mercado brasileiro, vai ser o mês de março e abril do ano que vem. A gente sempre fala que o produtor brasileiro é altamente eficiente, né, para produzir. O que ainda falta para a gente? O que nós precisamos de aprender? Olha, sempre a gente está aprendendo, né? O produtor ele sempre tem novidades para aprender. Nós entramos agora, desde a pandemia para cá, numa fase evolutiva de tecnologias novas usadas em agricultura, né? Que são as tecnologias de biologia, de biológicos, a melhor eficiência dos químicos, melhor eficiência dos fertilizantes também químicos. A parte biológica cresceu muito, né? O produtor agregou, porque a agricultura brasileira, ela é uma agricultura, hoje não perde nada de tecnologia que uma agricultura americana, por exemplo. A diferença é que nós temos um clima tropical, então nós temos uma dificuldade maior, temos calor extremos às vezes maiores, temos chuvas, doenças, pragas, tudo que não tem nos Estados Unidos também acontecem aqui. Então o produtor tem que ser mais eficiente. E com relação ao próprio campo, ainda hoje dá para fazer muita coisa, né? O produtor tem que aprender que cada propriedade, cada área, cada estado, cada região tem as suas tecnologias de número de plantas por metro, espaçamento, linhas, e tem muita profundidade de plantio, ou seja, tem muita coisa para fazer sem gastar mais, é só adequar a condição dele, né? O seu produtor ainda tem muita coisa, perfil de solo, fazer perfil de solo, porque quando as raízes precisam ela poder descer, ainda tem muitas regiões do Brasil que tem compactação, então isso é limitante de potencial produtivo, né? Então você tem que ter condição ideal para a planta e nós temos esse estudo para evoluir, né? E o mercado é certamente a questão administrativa do produtor, de não esperar e não trabalhar com sonhos e sim com realidades na hora das comercializações. A hora que ele vê o que tem margem, vai fazendo médias durante o ano. Se ele aproveitar e fazer 4, 5, 6 vendas no ano e todas com margem positiva, ele nunca vai quebrar. Se ele esperar um número absurdo, que às vezes ele vê alguém falar que vai chegar num número lá na lua, né? R$200 da soja. Já teve, mas historicamente acontece poucas vezes. E aí o produtor não pode esperar para a vida inteira um número que é um sonho. Então, o ideal é ir fazendo médias, vendendo. E de preferência começar a trabalhar com o mercado futuro, né? O mercado de bolsa, fazer operações de hedge, proteção. Para ele dizer, o mercado puxou, fiz um contrato na bolsa, garantir. Que nem nós tivemos, eu vou dar um exemplo. Nós tivemos no final de novembro passado, a soja chegou a 14,20 lá em Chicago. Para esse mês de meio de ano. E pouca gente pegou, não, 14,20 é uma boa cotação. Compra a posição na operação de hedge, e se o mercado chegar lá julho, que era julho agora, o mercado estiver acima de 14,20, eu tenho a soja. Perco o que eu investi lá, os 2, 3% do contrato, e me serviu como um seguro de valor, de preço. Se o mercado que nem chegou agora estava menos de $12, eu exerço a posição na bolsa, pego esses $2,5, $3 que deu diferença e capitalizo ele para dentro do valor da soja e continuo tendo o mesmo valor que estava naquela época. Então o produtor tem que começar a olhar para esse tipo de operação, que é uma coisa comum do produtor americano. Então o produtor americano vendeu dessa safra aí, em média, perde 40% dela nessa faixa de $14 ou acima de $14 lá no ano passado.
E agora ele está com quase 60% porque o mercado despencou e está abaixo do custo. E agora ele não consegue fazer posição mais. Mas ele tem uma parte dela protegida. Nós temos talvez 15% da safra do ano que vem feita através de barter, troca. E o restante é aberto, né? E o produtor vai ter que esperar momentos que dê margem para ele ir fazendo fechamento. É diferente do que o produtor americano que já aproveitou metade praticamente. Então ele já não está numa posição tão desconfortável, mas que também ele não acreditava que ia abaixo do custo de produção deles lá. Né? Deve ter pelo menos uns 10 anos que eu ouço você e outros consultores dando essa recomendação. E até hoje vocês continuam dando a mesma recomendação e um monte de gente continua não fazendo. A maioria não faz. Por que o produtor ainda tem uma resistência em relação ao mercado? Com relação às operações de opção, principalmente porque o produtor ele tem aquela noção, não vou fazer um contrato na bolsa. E o contrato na bolsa que a gente prega é para ele servir como um seguro de valor, seguro de preço, que nem faz um seguro de carro, vamos dizer. E o produtor não, ele quer ganhar na bolsa e quer ganhar na soja. E nos dois não dá. Ou você ganha na bolsa, e aqui a soja caiu, ou você ganha na soja que a bolsa ficou parada e se perdeu e você ganha no grão. Então, normalmente, a bolsa é como uma maneira de fazer um seguro do valor que você viu que chegou aquele momento. Não é para você ganhar nos dois, dificilmente vai conseguir ganhar nos dois. Né? E o produtor geralmente quer apostar para ganhar nos dois e ele acaba perdendo. Né? Resumindo, existe muita falta de esperança e muita reclamação. Olhando daqui para frente, pelo que eu percebi, a sua palestra mostra que há mais esperança para frente do que momentos ruins. É mais ou menos essa a leitura? Mais ou menos, nós já tivemos 3 anos seguidos de queda. Né? Em alguns casos até perde 4 anos já, completando de cotações em queda. E agora nós estamos naquela virada, né? Nós trabalhamos sempre com o setor agrícola, principalmente grãos, esses são ciclos. Né? É ciclo de alta, depois é um ciclo de baixa. E agora, aparentemente, nós batemos já perto do fundo do poço. No caso do milho, eu acredito que já é fundo de poço. No caso da soja, ainda tem uma dúvida. Vamos ver aí nas próximas semanas. Mas já bem perto do fundo do poço. Depois nós vamos tomar uma fase de crescimento de valores para viabilizar o crescimento da produção para atender a demanda que é crescendo mundial. Né? Então, a única maneira de viabilizar crescimento de produção é você viabilizar até valor que dê margem que o produtor produz com lucro. Então, nos últimos anos nós viemos crescendo, a cotação foi viável, cresceu muito, agora a cotação começou a ficar muito apertada, então para manter o crescimento da oferta vai ter que voltar a ter cotações melhores à frente, senão o produtor não vai continuar crescendo. E aí nós vamos sentir falta de alimentos já nos próximos 2 anos. Amigo, obrigado. Você e o João prestam um grande serviço ao agronegócio brasileiro com o programa, viu? Parabéns. Olha, muito obrigado, eu que agradeço. Organic Brasil. Inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Estou ao lado de um ícone agora, que é Cícero Blay, um dos pioneiros da energia renovável no Brasil. Prazer falar com você. Prazer é meu. Tudo bem, Cícero? Tudo bom, estamos aí na batalha. Conta um pouco da sua história aí pra gente. Pois é, rapaz, é uma longa data aí de 30 anos nessa lida com biogás, que estou acabando essa jornada agora e escolhi o Bioparque em Toledo para fazer essa aterrissagem. É o último projeto que eu faço na minha vida profissional, estou com 78 anos, chega uma hora que tem que dar uma parada, né? Não dá para ficar eternamente querendo fazer coisa. Mas eu estou nisso porque vejo biogás ainda engatinhando no Brasil, embora o potencial brasileiro seja um potencial gigantesco. Né? Uma coisa assim, não tem tamanho por várias razões, né? Pela estrutura da economia, que é uma economia agro e principalmente produtora de proteína, vegetal e animal, e também
pelas condições de clima e de biodiversidade que o Brasil tem como um país tropical e subtropical como o nosso. Ele tem condições 10 vezes melhor do que a Alemanha de fazer biogás. A Alemanha passa 3 meses embaixo de menos 35 graus de temperatura, e o Brasil não chega nunca a uma temperatura dessa. Essa temperatura congela a vida, congela as bactérias, congela os fungos, congela tudo, e não se produz biogás nesse tempo. E aqui não, aqui é o ano inteiro, baixa um pouco a produção, no frio aqui no sul, mas sempre tem uma produção importantíssima. E o Brasil tem condições de se independer em termos de gás, com o uso desse gás potencialmente gerado no interior, mas consumido no interior. Ele não precisa de gasoduto, não precisa de nada que o gás natural produzido no mar precisa para poder chegar no interior. Então aqui tem já uma condição já estruturada, já instalada em todas as condições de uso. Cícero, nós temos resíduos à vontade para fazer biogás, né? O que falta? Boa vontade? Pois é, eu tenho me perguntado ao longo desses anos todos o que falta, né? Já vi várias tentativas, várias, em períodos diferentes. Vi lá nos anos 90 aquela história do crédito de carbono, que foi uma furada internacional. Depois vi outras tentativas, aí participei dessa tentativa da recomposição do gás, do biogás, para fazer energia elétrica pela Itaipu, porque Itaipu é eletricidade, não tinha outra coisa, né? Saí da Itaipu e fui trabalhar no outro canto, que é na combustível veicular, porque eu vejo no combustível veicular mais potencial ainda do que a própria energia elétrica, que tem outras alternativas como a hidráulica, como a solar, como a eólica, que são tentativas válidas também. Mas no o biogás para veículo não tem outro, a não ser o gás natural que está lá na costa, a 1.000 quilômetros daqui. Então eu tenho insistido um pouco no ajuste de um modelo de negócio que possa atrair compradores e investidores nessa área do biogás biometano. E para isso eu estou no Bioparque aqui em Toledo, no meio da região com o maior potencial de produção de proteína animal do Brasil. Está aqui e eu estou aqui no meio disso por opção. Existe algum incentivo para que a iniciativa privada entre? Porque a iniciativa privada vai entrar naquilo que dá dinheiro, não é naquilo que vai trazer retorno. Existe algum incentivo ou não? Existe por parte do governo do estado um programa chamado Renova Paraná, que financia em 10 anos 2 de carência e juros subsidiados. Quer dizer, um incentivo muito forte para que os produtores possam investir em suas áreas. O que não existe, e isso é um déficit horroroso no Brasil, é uma política federal, estadual e municipal para dar segurança jurídica ao investidor. É muita bagunça, muita coisa, muita gente entra e sai, vende, desvende, cancela, faz isso e aquilo. E nós vemos por parte da Petrobras um vulto por trás dos biocombustíveis. Um vulto que diz, não chega aí porque esse negócio não vai dar certo. Vejo o etanol, que há mais de 50 anos tenta se estabelecer no Brasil, e a Petrobras insiste em colocar o etanol como combustível de segunda classe, um combustível escondido, um combustível que não vai para frente, porque está sempre vinculado ao preço da gasolina. Por que nós temos que pagar em dólar o etanol que é produzido em reais? Não tem sentido isso. A gasolina é indexada ao dólar porque é internacional. Agora, o etanol não precisa ser indexado ao dólar. Ele pode ser em moeda corrente com índices brasileiros de combustíveis para poder fazer a valorização. E não precisa acompanhar cada alta da gasolina uma alta do etanol. Isso aí mata o etanol. Assim como está matando o biodiesel, a mesma coisa. Nós temos um potencial gigantesco para tirar da soja, deixar de mandar a soja em grãos para fora e produzir biodiesel da soja aqui dentro. Mas só pode 10, 12, 15% de biodiesel no óleo diesel. Isso
cria um teto e ninguém acredita que amanhã ou depois não venha outra determinação da Petrobras taxando o diesel, fazendo alguma exigência que não fazia hoje. Mas e essa história de que os veículos não estão preparados? São totalmente, nós temos tecnologia de sobra para fazer, de sobra. A Scania, a Fiat, a MWM, todas elas já têm veículos, caminhões a gás. A New Holland tem trator a gás, biometano. Ou seja, tudo pronto para fazer. Tem tecnologia, tem trator, tem caminhão, tem tudo. Só não faz porque não interessa a quem quer vender gás natural fazendo um gasoduto que custa $1 milhão por quilômetro para chegar nas regiões do interior. Aí não tem jeito. Agora, se aproveitar o gás que está no interior para uso no interior, está liquidado o problema. Pois é, nós temos hoje uma crítica muito grande em cima do carro elétrico. Como é que você vê o carro elétrico? Eu vejo o carro elétrico com essa mesma crítica. O Brasil tem 100 milhões de placas de automóveis registradas no Detran do Brasil, nos departamentos de trânsito. Se esses carros forem convertidos a elétrico, além do custo de sair do motor a combustão para um motor elétrico, você tem uma demanda de energia que o país não tem condição de arcar. Não tem energia para tocar a frota de carros elétricos potencial do Brasil. E mais, se você observar o carro elétrico, a eletricidade, seja ela hidráulica como a nossa, ou solar, ela é uma parte do processo. O que acontece é que as peças, lataria, os componentes das rodas, freio, etc., tudo isso é produzido com energia fóssil, carvão na Europa e também diesel. Então você tem o carro elétrico, na ponta ele é limpo, só que para fazê-lo tem toda uma cadeia suja. O motor a combustão a diesel já está no lugar dele, já está lá, não vai produzir nada, não precisa mudar nada, é só instalar um kit e mudar o motor de ciclo diesel para ciclo Otto, ou então fazer um ciclo diesel misto, diesel-gás, que é uma grande possibilidade e tem tecnologia de sobra para isso. E esse é o caminho que vai mudar gradativamente para o gás até chegar no hidrogênio, que é a forma mais limpa de gás que a gente conhece. Bom, nós temos um passivo ambiental muito grande aí, principalmente numa região como essa aqui, tem Toledo aqui próximo, onde tem de suinoculturas, né? E todo esse material não tem o que fazer com ele, né? Essas iniciativas como essa do Paraná, de buscar fazer com que haja um incentivo maior, você acha que elas podem se espalhar no Brasil numa época em que se cobra tanto energias renováveis, opções ao petróleo, ao combustível fóssil, por exemplo? Então, nós estudamos muito vários aspectos desse processo. E um dos aspectos que chamou atenção foi o aspecto logístico. Aqui no oeste do Paraná, em várias outras regiões, lá em Goiás, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é a mesma configuração, que é a produção de proteína animal que gera esses resíduos. Essa proteína animal que gera os resíduos, ela tem uma característica logística que nenhum outro segmento tem. Cana-de-açúcar não tem, lixo urbano não tem, só ela tem. Ela movimenta as cargas, ela pega um suíno produzido numa maternidade e leva no terminador. Do terminador leva no frigorífico. Ela solta um caminhão com ração para ir até o último produtor levando ração e volta para buscar uma ração e fica nesse processo de ida e volta em rotas muito curtas, com equipamentos dedicados. O caminhão da ração só leva ração, o caminhão do suíno só transporta suíno, o caminhão do leite só transporta leite, de ave só transporta ave. Então, na hora que você percebe isso, você vê, por exemplo, aqui em Toledo, a cidade de Toledo, tem 2.000 caminhões por dia nas estradas fazendo esse movimento. É o diesel da safra, nós não estamos falando do diesel da BR-277.
Nós estamos falando de um diesel consumido nem que não queira para poder produzir, para poder dar vazão ao processo e tal. Esse é o nosso foco hoje. É a proteína animal produzir biometano para a própria proteína animal. Com isso, o que nós fazemos? Criamos um produtor, que é o cara que tem dejetos, etc., para transformar, e criamos um comprador do biometano. Enquanto não tiver vendedor e comprador, não tem mercado. Então hoje um produtor rural fica inibido de fazer biometano porque não tem para quem vender. Então nós estamos mostrando que nas integrações, nas grandes empresas, JBS, BRF, Seara, LAR, etc., elas têm um núcleo que demanda o insumo combustível. Esse núcleo, se prestar atenção, pode entrar como comprador do produtor que está ligado à própria cooperativa e com isso fazer uma conexão mercadológica. É isso que nós estamos construindo. E aqui no Bioparque você acha que você vai conseguir fazer esse processo seu aí, esse sonho seu deslanchar um pouco mais rápido? Eu te digo, se não fizer no Bioparque, não faz em lugar nenhum mais. Porque o Bioparque tem uma expressão de instituição de ciência e tecnologia que transfere credibilidade para esse processo. E sozinho uma empresa, uma startup, uma empresa pequena não tem condição de fazer. Mas tendo cobertura, porque eu faço para poder viver residente no Bioparque, todos os meses eu faço relatório de produtividade. E eles me controlam. Eu não sou uma empresa diletante, uma empresa que fica aí fazendo o que quer. Eu tenho metas, eu tenho programas para cumprir no meu parque que me levam a assegurar ao meu cliente a possibilidade de fazer o que eu estou dizendo. Tá Cícero, parabéns pela dedicação de uma vida, né, para esse projeto. E vamos torcer agora para dar tudo certo. Tá bom, beleza. Obrigado, hein? Valeu, obrigado. Obrigado, meu amigo. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.